Olá! No vídeo de hoje falarei sobre proteção contra a violência sexual infantil. É crescente o número de crianças que são violentadas sexualmente no Brasil, infelizmente. Portanto, devemos buscar orientação e compreensão sobre como proteger as nossas crianças. Primeiro ponto, é importante entender que o abuso sexual ele pode ocorrer de diferentes formas. Através de um adulto para com uma criança, pedofilia, através de brincadeiras entre as próprias crianças, através de imagens inapropriadas para a criança, como imagens pornográficas, vídeos pornográficos, que irão gerar um trauma devido àquela criança, aquela mente não está preparada para aquela imagem a qual ela possa estar visualizando. O abuso também pode ocorrer quando a criança escuta ou presencia o ato sexual, por exemplo, dos próprios pais. Então, consegue compreender? Existe todo um universo de possibilidades, os quais devemos ter todo o cuidado e atenção. A criança, quando sofre um trauma, ela tende a não verbalizar. A criança irá demonstrar, sinalizar através das mudanças de comportamentos. Então, quais são os comportamentos característicos quando ocorre alguma situação de abuso com aquela criança? Na maioria das vezes, a criança começa a sinalizar muito medo. Medo, por exemplo, de lugares específicos, de pessoas específicas, de pessoas com características específicas, por exemplo, homens com barba, mulheres com cabelo longo, entendem? Então, a criança começa a não conseguir, por exemplo, dormir sozinhas, sente uma dificuldade muito grande em se afastar dos pais. A criança começa a chorar, por exemplo, no banho, sentir dificuldade de tirar a roupa. Na maioria das vezes, começam a tapar com as mãos as partes íntimas. Outra característica também, a criança começa a sentir incômodos nas partes íntimas. Então, irritação, coceira, sangramento, manchas roxas. Então, todos esses comportamentos são sinalizações. O que eu oriento? Qualquer observação de mudanças de comportamentos bruscas, é fundamental buscar o auxílio de um psicólogo, porque através da terapia, o psicólogo irá trabalhar aquela psique através das intervenções psicológicas, para que possa descobrir o que de fato aconteceu. Muitas vezes os pais acabam pressionando, o que acaba se agravando a situação, porque a criança, na maioria das vezes, como eu falei, não vai conseguir verbalizar. Então, na prática psicológica, nós temos as intervenções adequadas para fazer com que a criança consiga sinalizar, não necessariamente verbalizando, mas através das próprias atividades que serão trabalhadas com aquela criança. Também sempre digo sobre a importância da educação sexual. A educação sexual nada mais é do que orientar a criança de forma adequada e de acordo com a faixa etária de cada criança sobre as questões sexuais. A criança precisa entender sobre o próprio corpo. A criança precisa também ter a compreensão do que fazer, de como agir quando ela se encontrar em qualquer situação de perigo.
É preciso estimular a confiança para que a criança possa sempre dialogar com os pais ou responsáveis sobre qualquer assunto. Tem muitos vídeos muito positivos que trabalham canções, por exemplo, que são encontradas no YouTube, que irão explicar, fazer toda uma explicação de conscientização adequada para aquela criança. Eu vou até buscar deixar, após esse vídeo, um vídeo de orientação. Então, esse trabalho que os pais tendem a apresentar com seus filhos irão estimular a compreender que não podem, hipótese alguma, permitir que alguém toque nas suas partes íntimas. E como eu disse, em qualquer caso que a criança perceber-se acuada, que a criança possa pedir por socorro, conseguir verbalizar para um outro adulto, impedindo justamente para que haja continuidade, porque na maioria das vezes, infelizmente, esses abusos eles ocorrem com os próprios familiares ou pessoas muito próximas à família, o que tende, na maioria das vezes, a ser algo constante. Então, fica através desse vídeo o meu alerta a todos os responsáveis para que possamos, de fato, buscar combater e proteger os nossos pequenos. Até mais. Crianças, vocês sabiam que o seu corpo é muito importante e que existem partes que você precisa cuidar e proteger? Elas são as nossas partes íntimas. Ninguém pode ver, tocar ou mostrar. Cante essa canção e proteja o seu corpo. Pode parar, que no meu corpo ninguém vai tocar. Pode parar, que no meu corpo ninguém vai tocar. Se tocar eu vou correr, eu vou gritar, eu vou contar pra alguém. Se tocar eu vou correr, eu vou gritar, eu vou contar pra alguém. Vocês aprenderam? Vem cantar com a gente! Pode parar, que no meu corpo ninguém vai tocar. Pode parar, pode parar, pode parar.